Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Lição 11. O reinado de Ezequias. Texto áureo, assim está escrito: No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5. Vamos explicar, até porque esse texto áureo não vai fazer parte da leitura recomendada. Se a gente não falar agora, a gente perde a oportunidade. No Senhor Deus de Israel confiou. Quem que confiou? O rei Ezequias. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Reis de Judá, a partir da divisão, Reino do Sul, onde se alternou reis bons e reis ruins. E aí tem algo aqui bem interessante. Entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Bom, então o reino de Judá é a partir da divisão. A divisão foi nos dias de Roboão, que é neto de Davi. Se a gente fizer Davi o rei 01, na cronologia, Salomão, seu filho, 02 e assim por diante. O 03, Roboão, onde se deu a divisão. Ezequias, esse rei de que nós vamos falar, ele é o número 15. Ao longo de 255 anos, pois é disso que está falando. Ele é o melhor rei desde a era Davi, desde o rei Davi, nessas 15 gerações. É isso que está sendo falado aqui nesse texto, que é o texto áureo. Verdade prática. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Eu não sei como vai estar na revista, porque eu estou me guiando pela versão digital, mas na versão digital a verdade prática está duplicada. Aí haverá necessidade de você verificar como está na sua. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É muito importante que você dê o seu like, que você curta, compartilhe, que você se inscreva no canal, verifique se você permanece inscrito, porque é necessário que esteja em cinza. Se estiver vermelho, você não está inscrito e pode ser que você tenha se desinscrito por motivos alheios à sua vontade. Pode ser coisas do Google, enfim, do sistema. A leitura bíblica em classe será no segundo livro dos Reis, ou segundo Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 3, também os versículos 13, 28 e 29, além do capítulo 19, versículo 1 e versículos de 5 a 7, e ainda os versículos 15, 16, 20 e 21, que passo a ler e comentar agora. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Então falamos aqui, deu como referência o rei Oséias, rei de Israel, que foi assunto da lição passada. Eu vou deixar aqui a lição para você, que foi a lição 10, e esse link também vai para a descrição. Versículo 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Estamos falando de quem? Do rei Ezequias.
Versículo 3, olha que preciosidade. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então a comparação que o escritor sagrado faz de Ezequias, que ele foi um rei tão temente a Deus como Davi. E como eu já adiantei naquele versículo do texto áureo, rasgou aí 15 gerações de reis no espaço de 255 anos. Aproximadamente, é claro. Versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as nações fortes de Judá e as tomou. Agora estamos no versículo 28. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. 29. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Segundo Reis agora, capítulo 19, na maioria das Bíblias, tem como subtítulo que Ezequias ora na casa do Senhor. Casa do Senhor, templo, que foi construído nos dias de Salomão. Versículo 1. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. O que está acontecendo aqui? Os principais da Síria falam de viva voz e, para ser mais enfático, vamos dizer assim, eles falam em judaico, porque se eles falassem em outra língua, poderia ser que tivesse parte da população ali em Jerusalém que não ouvisse, mas falando em judaico, aí todos ouviam eles menosprezarem o rei Ezequias e, consequentemente, seu Deus. Menosprezar o Deus de Ezequias entra naquela parte que eu venho repetindo algumas lições. Quando o profeta fala alguma coisa em nome do Senhor, se alguém se levanta contra aquele profeta, não se levanta exatamente contra ele, porque se Deus assumir aquela causa, a ofensa passa direto, não passa nem pelo profeta, vai direto a Deus. No caso aqui, era o rei Ezequias. O rei Ezequias era um rei temente a Deus. Se ele era um rei temente a Deus, ele tinha intimidade com Deus. Deus estava com ele. O que parecia ser uma disputa militar acaba sendo uma disputa do reinado da Assíria, do rei da Assíria, contra o Deus de Ezequias. Quando ele fez esse desafio, aí disse: olha, não adianta vocês confiarem no Ezequias, muito menos no seu Deus, porque outros também já confiaram. Lembra do reino do norte que confiaram? Quer dizer, uma distância aí de coisa perto de 200 anos. Lembra aí do reino do norte que confiou o Deus de vocês, o que deu? Nós entramos lá e tomamos tudo e ele não pôde fazer nada. Então, quando ele começou a falar em judaico, ele começou a falar todas essas coisas. Ezequias então foi orar. E aí vamos ver o que acontece nos versículos seguintes. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Versículo 5. Estamos no segundo livro dos Reis, capítulo 19. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Versículo 6. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor. Quem é esse vosso Senhor? Rei Ezequias. Assim diz o Senhor. Aí esse Senhor agora, assim diz o Senhor Deus: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Olha só o detalhe. Aparentemente, se a gente fizer uma interpretação de texto, mas ele falou para o rei Ezequias. Mas agora a palavra já está vindo do profeta, trazendo a palavra do Senhor, dizendo: Deus, olha, ele falou, foi comigo. Deus assumiu a situação. É esse final aqui, esse me blasfemaram, final desse versículo 6. Versículo 7.
Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Aí agora vamos para os versículos 15 e 16, que contém parte, mas a parte, pode-se dizer, a parte bem interessante da oração de Ezequias. Ele entrou no templo para orar, e o que ele disse, o rei Ezequias? Então, versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Foi o versículo que eu li na abertura. Versículo 16 ainda, continua essa oração. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Senaqueribe está desafiando o rei Ezequias. E Ezequias também, na sua oração, transfere toda essa afronta para Deus, porque o povo de Israel, principalmente naqueles dias, para falar nos dias de hoje seria mais complexo, então a gente teria que deixar as coisas muito soltas. Mas principalmente naquela época, o povo de Israel era o povo de Deus, era o povo da promessa. Então falar contra o povo de Israel era falar contra o próprio Deus. Versículos 20 e 21 são os versículos do anúncio da vitória, que após eles irem ao profeta Isaías, Deus então envia essa palavra. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. 21. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Ou seja, é uma mensagem que fica um pouco codificada, mas esse filha de Israel, filha de Sião, depois em outra passagem ele fala Jerusalém, a filha de Jerusalém, isso tudo se refere ao povo de Israel. O objetivo geral da lição: asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. É um dos poucos reis mesmo em Judá em cujo reinado acontece avivamento. Existem na história dos reis de Judá reis bons e reis maus. Do ponto de vista, bons que foram retos perante a Deus e maus aqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Entre esses reis bons, nos dias de uns poucos desses, houve avivamento. Então, o caso do rei Ezequias é um desses casos. É um dos bons exemplos. Esta lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, o justo reinado de Ezequias. Capítulo 2, Senaqueribe invade Judá. E capítulo 3, a oração do rei e o livramento do Senhor. Então vamos, sem mais delongas, ao capítulo 1, o justo reinado de Ezequias. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Esta aliança incluiria
uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, reinstruir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele, abre aspas, se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Fecha aspas. Mais um ponto aqui do que nós apresentamos. O rei mandou destruir os altares pagãos. Na lição passada, vou deixar de novo aqui o lembrete aqui no quadro, nós falamos que tinha uma sequência muito grande de reis até então, que sempre dizia, porém ainda o povo sacrificava nos altos. Pois é isso aqui que está dizendo. A divisão começou no rei de número 3, né? Estou contando Davi como 01 porque Davi é o rei que teve aprovação de Deus num nível bem acentuado. Antes dele existiu Saul, mas Saul foi amplamente reprovado. Então por isso que eu coloquei Davi como número 1. Então Davi número 1, Salomão 2, Roboão 3. Roboão 3 foi onde teve a divisão. Então desde então começa esse negócio de cultuar nos altos, que é uma idolatria. E isso só vai terminar, como eu falei, 255 anos desde o final do reinado de Davi, aí a gente desconta ali 40 anos de Salomão, mais 40 anos de Salomão, então a gente está falando aí de mais de 200 anos, porque a divisão do reino de Roboão foi logo no início mesmo. Então, mesmo em dias de reis melhores, o povo continuava então fazendo culto nos altos. É isso que está dizendo aqui, que o rei mandou destruir os altares pagãos. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso, ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e, por isso, foi reformista. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Casa do Senhor, templo dos dias de Salomão. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras. De quem que está falando? Quem que retirou? Quem jogou fora? Os sacerdotes e os levitas. Coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios, conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que, no relato do segundo livro de Crônicas, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Vale a pena a gente fazer aqui um registro. O livro dos reis, primeiro e segundo livro dos reis, ele é muito parecido quando se olha, tem muita coisa assim que aparece nos dois, versículos inteiros, trechos inteiros. Muito parecido com primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Mas tem uma diferença substancial. O livro dos reis, a partir da divisão dos reinos, ele fala do reino do norte e reino do sul, ou seja, naquela circunstância da divisão, Israel e Judá. Mas o livro de Crônicas, ele fala basicamente do reino do sul, fala de Judá. Então as histórias dos reis de Israel, reino do norte, não aparecem no livro das Crônicas. Agora, as histórias dos reis de Judá aí aparecem em Crônicas e aparecem nos livros dos reis. Primeiro e segundo reis, primeiro e segundo Crônicas. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo o Israel.
Agora está se falando Israel, eu falei isso na lição passada, a partir da queda do Reino do Norte, quando foram levados cativos para a Síria, o que sobrou foi o quê? O Reino do Sul, Judá, que passava a se chamar também de Israel de Deus. Então, por isso que agora o autor está falando Israel, mas a gente sabe que, em se tratando de dias do rei Ezequias, esse Israel agora significa Judá, Reino do Sul. Até a lição passada, até enquanto havia os dias do rei Oséias lá no Reino do Norte, tinha que fazer essa divisão. Mas agora não. Agora vai falar ora Judá, ora Israel, e é sempre Reino do Sul. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando àquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Diga daí, amém. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. A Páscoa é para ser celebrada todo ano, principalmente naquela circunstância, né? Foi instituída nos dias de Moisés, então era realmente algo, se diria, né, no jargão, estavam deixando cair essa questão. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. As tribos do norte são aquelas tribos agora de samaritanos, mesclada com gente de fora, mesmo aquela desconfiança que vai chegar nos dias do ministério do Senhor Jesus e aparecer que os judeus não se davam com os samaritanos, mas mesmo com essa desconfiança aí, que de tempos em tempos pode estar maior ou menor, mas ainda assim fica aqui o registro, que até as tribos do norte foram convidados. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para a casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Síntese desse tópico 1. Quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitude são inevitáveis, pois sua santidade nos constrange. Muito boa essa síntese. Capítulo 2. Senaqueribe invade Judá. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, Reino do Norte, que fora levado para o cativeiro. Agora, Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista de intimidar, tá? A difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico, aquilo que eu falei, né? Eles fizeram questão de falar em hebraico para que alcançasse, além dos nobres, né, que seria mais comum de falar em mais de um idioma, mas alcançava também mesmo a classe mais pobre que havia por ali. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá.
o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. A palavra de quem? A palavra do profeta Isaías. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. A síntese desse tópico 2: nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam pelo crivo e aprovação do Senhor. Capítulo 3. A oração do rei e o livramento do Senhor. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E, apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Esse negócio de apresentar diante do Senhor, eu lembro que eu estava recém-chegado aqui em Brasília e foi a época da inflação muito grande. Só a geração mais madura sabe que o Brasil já teve uma inflação pesada. A pessoa ia para o supermercado, aí tinha as maquininhas etiquetadoras, era um tal de lá vem o fiscal, aí era um tal de pessoal correr para pegar o produto com a etiqueta antes dele botar, porque depois que ele botava a etiqueta nova, aí o produto, de repente, lá em cruzeiros, era 20 cruzeiros, passava para 29, aí não havia quem fizesse mais baixar. Se quisesse comprar agora, era 29 e pronto. Tinha muita inflação. E houve um período delicado, porque a gente tinha nosso imóvel lá no Rio, em Niterói, a gente alugou para alugar um outro apartamento aqui, e aí os aluguéis congelados, o salário congelados, e acabei a gente ficando numa situação, o proprietário pressionando, e disse que vamos fazer um acordo por um aumento. Eu digo, não tem condição de fazer acordo por um aumento, eu tenho que seguir o contrato, porque eu tenho dificuldade de fazer a renegociação do meu, que está lá no Rio, lá em Niterói. Aí ele fez a carta e pediu o apartamento. Aí deu um prazo ali de 30 dias. Aí eu estava trabalhando, quando recebi essa carta, ou foi na saída de casa para o trabalho. Eu lembro que estava um dia agitado de trabalho, eu não tinha espaço para quase nada, mas o espaço que eu encontrei foi ir no banheiro. Entrei no banheiro, entrei na cabine, fechei a porta, peguei a carta e apresentei ao Senhor. Eu lembro que eu disse algo nesse tom assim: Senhor, olha aqui. E abri assim a carta. Olha que ponto chegou. Sabe de uma coisa? Deus leu a carta. Deus leu a carta. O salário da gente era bem ruim, estava num desespero muito grande em relação ao que havia sido combinado, até na época do concurso que a gente havia prestado. A partir daquele momento, eu acho que um espaço ali de uma semana, por aí, ou menos de uma semana, saiu o plano de carreira, melhor dizendo, saiu o nosso plano de carreira, foi publicado. Aí a gente teve um aumento bom de salário, de tal forma que aqueles 30 dias que foi dado de prazo, quando foi no dia 23, era para dezembro. Quando foi no dia 23, o prazo vencia no dia 30, eu estava com a chave lá na imobiliária. Eu lembro que eu ainda disse isso para ele. Você me deu até o dia 30, mas eu não preciso ficar até o dia 30 não. Hoje é 23, faltando 7 dias, eu já posso te entregar a chave. Aqui está. Pode mandar lá verificar que está tudo certo, tudo pago, tudo direitinho. E fomos embora. Então esse negócio de apresentar ao Senhor, eu digo que funciona porque já funcionou comigo. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias
e mostrar que estava com ele. Mostrar que Deus estava com o rei Ezequias. Estava com o profeta Isaías também, mas o enfoque aqui é o rei Ezequias, porque ele que está no sufoco aqui, sofrendo a pressão do inimigo. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Senaqueribe, rei da Assíria. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Um anjo, aqui é importante guardar esse número, um anjo foi, apenas um, eu estou enfatizando, é um só, um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. Um anjo matou 185.000 assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. A síntese do tópico 3. Aquele que ousa afrontar o Senhor Deus é severamente castigado. Concluindo, a lição que aprendemos nesta história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá. Foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, e como em Israel, no Reino do Norte, todos os reis foram maus, foi muito diferente do reinado de todos os reis de Israel, Reino do Norte. Porque no Reino do Norte, todos os reis foram ruins. Faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Pois ele foi temente ao Senhor, ele quem? Ezequias, foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Confiou nele, confiou no Senhor. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. É que a gente conta a história, parece... A gente já leu a Bíblia, né? Então a gente conta conhecendo o final, né? Começa aquela afronta toda de Senaqueribe, que é o rei da Assíria. Acho que a gente já deixou bem claro aqui, né? Assíria tudo junto, hein? E a gente já sabe como vai terminar. Mas a história no original, o rei Ezequias não sabia. E quando ele assumiu, tudo acontece quando já se passavam alguns anos. Então, no ano 14º do rei Ezequias, é que acontece essa afronta. 14 anos depois que ele havia começado a reinar. Mas tudo isso que a gente falou é que desde o início, quando ele assumiu o trono, ele tratou de fazer coisas que agradavam a Deus. Isso faz muita diferença. Tinha um jargão, uma música popular que tinha um refrão, mas que era verdade. Pessoas que só se lembram de Deus quando estão no perigo. É ruim isso. Porque, às vezes, o estrago já está longe demais. E para Deus, tudo é possível. Deus sempre pode reverter. Mas aí os danos que poderão ficar, as consequências. Porque quando a gente fala do pecado, a gente sempre fala, enquanto o pecador está vivo, pode ser alcançado o perdão de Deus, porém, as consequências do pecado são inevitáveis. Então, como Ezequias assumiu o trono e ele tratou de fazer o que ele podia fazer de melhor aos olhos de Deus, isso tudo foi contando. Aí, quando chega 14 anos depois, ele recebe essa afronta. Um reino poderoso, o rei da Assíria, já tempos atrás, claro, em outras gerações, né? Que quase 200 anos atrás ele havia levado o reino do norte cativo. Depois, nesse intervalo aí, em diversas gerações, levou vários outros lugares, já havia tomado várias cidades de Judá e chega agora a Jerusalém. Jerusalém é a capital, a sede do governo, onde ficava o rei.
E aí ele chega e faz essa afronta ao rei Ezequias. Ezequias só sabia uma coisa: Deus tem poder para nos livrar dessa situação. Um exército muito mais forte, o que ele deve ter vislumbrado. Ora, se a gente for botar humanamente nossos soldados para lutar com os soldados deles lá da Síria, nós não temos chance, vai ser um massacre. Então, quando começou esse desafio, o Senaqueribe, mais lá o seu outro general, o chefe da guarda, lá desafiando Ezequias pensou: o que eu posso fazer diante de um reino desse? Ele foi orar. Diz o texto que ele entrou no templo e foi orar. O templo tem uma roupagem teológica muito forte, porque o templo, quando foi construído, na inauguração, existe a oração de Salomão: Senhor, quando o homem pecar, porque não há o homem que não peque, mas ele entrar nesse templo e orar ao Senhor, ou se ele estiver distante, ele ao menos olhar na direção do templo e orar ao Senhor, responde, Senhor, a oração dos teus servos. Se ele tiver cometido pecado, perdoa. E se ele estiver aflito, resolve. Se ele estiver doente, dá saúde, enfim. E depois tem a resposta de Deus, à altura do que foi, na mesma sintonia do que Salomão orou. Quando houver o homem que tiver pecado, se entrar aqui dentro e orar, e ele pedir perdão, ele será perdoado. Se tiver em aflição, eu vou atender. Isso tudo serve para a gente entender como funciona a fé naquele momento de Ezequias. Ele tinha intimidade já com Deus, não por aquele momento ali de prova, já pelos 14 anos. Desde que ele assumiu o governo, desde que ele assumiu o reinado, desde que ele assumiu o reino de Judá, ele procurava fazer coisas que agradavam a Deus. Quando ele se viu em aperto, ele achou a coisa mais natural: orar ao Senhor. Eu digo achou natural orar, mas não quer dizer, ele já entrou e diz, eu vou orar e Deus vai fazer e vai resolver tudo. Não, quem é que sabe qual é o propósito de Deus? Quem é que sabe o que Deus quer fazer? A não ser quando ele revela a sua vontade. Aí ele entrou no templo, orou, mandou que seus servos também fossem ao profeta Isaías, para que Isaías também consultasse ao Senhor, e Deus envia a resposta por meio do profeta Isaías. A resposta é meio enigmática. Olha, a filha de Sião zombará de você. A filha de Sião. Depois a gente vai entender que a filha de Sião é o povo de Israel. Sião é sinônimo de Jerusalém. E aí o que acontece? Quando o exército está todo lá reunido, olha, 185 mil pessoas é gente demais. É gente demais. Aqui no estádio Mané Garrincha, que foi reformado para a Copa de 2014, a capacidade total são 70 mil pessoas. Então 70 vezes 2, 140. É mais de 2,5 vezes o estádio Mané Garrincha lotado de exército, de homens de guerra. Aí estavam lá, na porta ali, cercando Israel, cercando Jerusalém. Aí Ezequias fez essa oração e diz a Bíblia que apenas naquela mesma noite um anjo. Esse texto aparece aqui no livro do Geis e aparece também no livro de Isaías, confirmando que foi apenas um anjo. Um anjo chegou lá no arraial dos assírios e desbaratou. 185 mil soldados tombaram. Aí deixou vivo só o rei, que aí, diante daquilo ali, o que ele podia fazer? Saiu correndo e voltou lá para a sede do seu governo. E quando chegou lá, foi assassinado pelos próprios filhos. Vitória, como a gente diria hoje, acachapante do exército de Israel, dada pelo Senhor dos Exércitos. Esse nome Senhor dos Exércitos vai ser
proclamado bastante nos dias de Jeremias, do profeta Jeremias. Aí a gente está aqui no Ezequias, o profeta Jeremias vai começar a entrar em cena pouco tempo depois. Curta, comente, compartilhe, verifica se você permanece inscrito, tem que estar inscrito e tem que estar na cor cinza. Se estiver vermelho você não está, então verifica se essa for a sua vontade. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.